Paz seja convosco. Amém. Glorificamos, exaltamos e bendizemos o nome do Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Deus é bom e apesar das suas dificuldades Ele é conosco. Falava de pela manhã que às vezes parece que Ele está longe de nós, mas é simplesmente para que nós possamos entender a nossa dependência dEle. Tenho acompanhado as lutas, dificuldades dos irmãos e das irmãs, cada um na sua particularidade, não é fácil, mas nós temos que acreditar que Deus está no controle de tudo. Me alegro pela tua presença, me alegro por ver o Alex e família. O carro dele quebrou ontem, mas ele deu um jeito de vir. Me alegro com o André, que não tem medido esforços para vir à casa do Senhor. Falava com a Rayane ali fora, eu não sei se eu ia vir de ônibus para cá não. Mas ele veio, graças a Deus por isso. Isso quer dizer que Deus tem um mistério com o nosso pequeno grupo. Deus possa continuar nos abençoando, nos iluminando, nos orientando em meio às nossas lutas e dificuldades. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus nos cura com sua dor. Dor nunca nos é agradável. Falava hoje de manhã com a Diene. Tenho certeza que a Lourdinha pode atestar que não é agradável viver com dor. Um ferimento, um ente querido que se perde, ou mesmo a picada de uma injeção. Nós corremos da dor. No caso de Jesus, ele não só não correu da dor, mas ele correu e foi em direção a ela, e havia um propósito. A finalidade era a minha cura e a sua cura. Através das suas pisaduras, nós fomos sarados. O verso que ficou da semana passada é 1 Pedro 2,23, que diz: sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas, por suas pisaduras, fomos sarados. A dor pode nos ser inconveniente, mas sempre para aqueles que são filhos de Deus tem um propósito. A sua luta, a sua dificuldade, por mais incompreensível que seja aos seus olhos, tem uma finalidade para Deus. Cristãos devem ter uma ótica diferente no que se refere à dor, pois semelhantemente a Jesus nós somos chamados a sofrer em prol do próximo. Como é difícil nós sofrermos em prol do próximo. Sofrer em relação a nós mesmos já é difícil, em relação ao próximo é mais difícil. Através da dor de Jesus nós somos curados, e nós temos que entender que também através da nossa dor e do nosso sofrimento outras pessoas são curadas. Não que Jesus Cristo não tenha morrido por elas, morreu, mas Ele utiliza pessoas naturais como eu e você, através do nosso sofrimento, através do nosso doar, alcançar outras vidas. É desafiador? Sim. É gratificante o resultado? Nem sempre, porque não é sempre que nós vemos. Se você se sacrifica e você vê o resultado, que legal. Mas e quando você se sacrifica e você não vê o resultado? É necessário? Sim. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça na primazia, no privilégio de sofrer em prol do nosso próximo. A palavra de hoje trata de um tema sensível, e eu fico contente e tranquilo porque a nossa pregação ela é expositiva, e você sabe o que eu vou pregar. Eu não estou escolhendo nenhum texto. O texto ele vem sequencialmente, e se você quer saber o que eu vou pregar semana que vem, é só você ler a Bíblia no texto de 1 Pedro, que você vai encontrar o que eu vou falar. Nós finalizamos na semana passada
1 Pedro capítulo 2, e essa semana nós vamos começar 3, e começa com um tema sensível, e o título dessa palavra é submissas como ao Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? Uma vez só, e depois nós vamos tratando em partes. Aproveito para pedir para você uma gentileza. Quando você se levantar, que você for embora, pegue o seu copo, coloque no lixo, por favor. Hoje de manhã a Menisa fez essa gentileza, ela estava recolhendo copos. Não tem necessidade, você tomou sua aguinha, acabou de usar o seu copo, você vai e joga o copo no lixo. Já falei também de outra coisa que é para os homens em especial. Quando você for lá no banheiro e fizer o seu xixi, lave a sua mão. É higiene. Depois você vai dar a mão para as pessoas, lave a sua mão. Tem lá a aguinha, tem um sabonetinho. Eu tenho que falar essas coisas porque tem ocorrido com frequência essas duas coisas, tá bom? 1 Pedro capítulo 3. Ai. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso homem, o comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos chamastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não sois amedrontados, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o mal, e que é bom, do que... Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto
morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pegou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, agradecer pelo Teu amor e a Tua graça, pela Tua palavra santa e bendita que foi lida, Senhor. Quero pedir que o Senhor nos oriente nesse capítulo 3 de 1 Pedro, que nós possamos, Pai, receber uma mensagem santa do vosso altar aos nossos corações. Peço, Pai, que o Senhor me dê a capacitação necessária para expor este texto, Pai querido, com sabedoria divina, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Antes de iniciarmos a exposição, esse título, Submissas como ao Senhor, eu quero dizer o que não é. Submissas ao Senhor não quer dizer se submeter à agressão. Muitas pessoas dizem, não, tem que continuar apanhando. Não. E aí quando você pensa em agressão, não é agressão física apenas, mas agressão verbal, agressão psicológica, um certo tipo de controle financeiro em que você trata a pessoa como se fosse um escravo. Submissão não é isso. Porque ele começa esse texto falando exatamente sobre mulheres, sede vós igualmente a quem? E isso que nós vamos tratar. Qual é o padrão? O último setor específico da vida dos leitores aqui é abordado e é o do círculo mais íntimo, a família. Nós falamos no capítulo 1 daquela sociedade que era cristãos vivendo como ímpios. Falamos depois de uma comunidade doméstica em que era cristãos lidando com cristãos. E agora nós vamos falar numa sociedade mais íntima, que é o lar, que é a família. O Senhor ele vai de fora para dentro. É interessante que Pedro ele trata essa abordagem de uma maneira diferente. Quando Jesus Cristo fala, ele fala aí de pregar o Evangelho a toda criatura. E ele começa do centro para fora. Primeiro Jerusalém, que faz referência às pessoas da sua casa. Depois a Judéia, que são aqueles que convivem com você na periferia, seus amigos, seus colegas de trabalho. Depois disso nós pensamos na condição daqueles que não são inimigos. Gente, aqui ó. Vamos prestar atenção aqui. Uma vez por semana. Tenho certeza que a Helena, Felipe e Rayane emprestam a Helena para passar um tempo, uma tarde com vocês. A semana toda. Tá? Mas no dia do culto não é o horário disso. Tá bom? Voltando. Nos evangelhos o Senhor fala para pegar o evangelho primeiro para os da sua casa, para depois pensar nos confins da terra. Pedro, ele trata do exterior para o interior. Então esse último círculo é o círculo conjugal. No meio dessa série de exortações, temos o supremo modelo de conduta para todos os cristãos. Em todas as situações que nós falamos, o modelo não é o pastor Paulo, não é a casa do pastor Paulo, mas é Jesus Cristo. É o relacionamento dele com a Santíssima Trindade. No meio dessa série de exortações, temos o supremo modelo de conduta para todos os cristãos, especialmente os que mais sofrem. O contexto de 1 Pedro, quem mais sofre são as viúvas, os estrangeiros e os órfãos. As mulheres, em geral, sofrem. Elas são consideradas dentro daquela sociedade, como sociedade não bíblica, como inferiores. Até hoje, se você for em países islâmicos e algumas regiões de Israel, inclusive, você vai ver a mulher sendo tratada como inferior. A Bíblia nunca falou isso. Nunca falou isso. Esse fato é fundamental para a ética cristã. Ela não é uma série de regras que se pudessem cumprir. Não é faz isso ou não faz aquilo. É você fazer com entendimento. Olha eu fazendo de novo.
é que eu fico com vontade de ir para frente. Entendeu? Nós temos que entender que o conceito que está se falando é um conceito de você convencer as pessoas através do Espírito. Não é regras. Você tem que viver assim, você tem que dar o dinheiro assim, você tem que fazer dessa forma. Nós não temos aqui um checklist de regras. E aqui o que Pedro está fazendo é tentando trazer essas pessoas ao entendimento e ao convencimento do Espírito. Você se submeter a uma chefia ignorante tem que partir de você. Você se submeter a outros irmãos tem que partir de você. Não é uma coisa que você pode forçar. E esse contexto que nós vamos trabalhar da submissão feminina vem nesse mesmo viés. Jesus Cristo, Ele é o exemplo. Jesus Cristo é o modelo para os cristãos, fracos e marginalizados. E nesse grupo também Ele é o modelo para as mulheres, cuja vida ao lado dos maridos nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Especialmente aquelas que casam com um homem que não compartilha a sua mesma fé. Eu não faço casamento de pessoas de fé diferente. Eu não faço casamento de pessoas que não são cristãos verdadeiros. Então não perca seu tempo, tá? Se você é um cristão verdadeiro, venha, que eu vou ter o prazer de fazer a união. Mas se você não é um cristão verdadeiro, eu não vou fazer a sua união. Eu não estou aqui para fazer a vontade das pessoas, e sim para fazer o que a palavra de Deus diz. Difícil esse tipo de relacionamento. Já aconselhei algumas mulheres que começaram um relacionamento com homens que não eram cristãos, e elas sendo cristãs. E eu falei, olha, você está entrando numa barca furada, porque você vai arranjar um problema. E mesmo assim, elas procuraram outros conselheiros que avalizaram aquilo que elas estavam querendo, e elas casaram. E eu sinceramente não sei o que aconteceu, mas coisa boa não deu. Não tem como você misturar coisas. Não é questão de você fazer acepção de pessoas. É questão de que, se você mistura uma pessoa que pensa de um jeito com uma que pensa de outro jeito, não vai dar uma coisa boa. E esse texto vem falando sobre esta submissão também dentro desse contexto. Só o fato, contudo, dele se dirigir às mulheres diretamente já é digno de nota, pois assim as coloca em pé de igualdade entre os leitores e ouvintes da carta. O apóstolo Pedro está falando que homens e mulheres são iguais perante Deus. Não há diferença. Deus os ama de uma maneira semelhante. Jesus serve também de modelo para os homens. Nós vamos falar dos homens também, no que diz respeito ao tratamento de que eles dispensam às mulheres. E é muito sério, porque em nenhum lugar das Escrituras fala sobre o céu de bronze, que as pessoas gostam de falar, né? Mas na palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, nós vamos falar, logo no versículo 7, fala que se o homem não tratar bem a sua esposa, as suas orações elas não vão ser ouvidas. As orações são interrompidas. É muito sério nós não termos acesso a Deus. Aqui ambos os lados serão exortados diretamente, tanto as esposas como os maridos. Os primeiros 2 versículos que nós vamos meditar nesta noite, vão ser 2 apenas, é o verso 1 e 2 que diz assim, de uma maneira diferente, a construção, para até facilitar o nosso entendimento. Da mesma maneira, vós mulheres sede submissas aos vossos maridos, para que se houver alguns que não creem na palavra pela conduta das suas mulheres, sejam conquistados sem palavras, ao observarem vosso comportamento honesto e respeitoso. Eu peguei 4 versões de Bíblia e montei uma para ficar mais entendido, porque ele vem discorrendo da condição do cristão junto com o ímpio, do cristão com o cristão, mostramos na semana passada a condição de como Jesus age e reage em relação a isso, e aí começa esse versículo falando da mesma maneira. O padrão não são os ímpios, os padrão não são os cristãos, mas o padrão é Jesus Cristo. Da mesma maneira que Jesus Cristo agiu, haja você, mulher. É isso que ele está falando. Como no capítulo 2, aqui se ressalta a continuidade do pensamento do autor. Mulheres é um indicador do sexo feminino, e se refere não só às casadas, apesar da tônica principal ser as casadas. Sede submissas, continua a regra geral da carta. Não é algo novo, não é algo especial. O problema é que quando se trata da submissão, você não trata de todos os outros fatores que vieram antes. Aí parece que é um ataque direto às mulheres.
A mulher ela tem que submeter e o homem é o bonzão. Não, vem toda uma desconstrução de que nós temos que nos submeter ao Senhor. Nós nos submetemos às autoridades que são colocadas sobre a nossa vida. Não ouça o que eu falo se não proceder da palavra de Deus. Porque quando você ouve o que eu falo e põe em prática, segundo a palavra, você não está sendo obediente a mim, você está sendo obediente ao Senhor. Essa é a tônica. O fato de que as mulheres deviam ser submissas aos homens era um conceito geral, era comum. Primeiramente porque desde Adão, o homem com o seu porte físico, ele sempre exerceu um domínio sobre as mulheres. Um domínio que não é bíblico. O domínio pela força, o domínio pela imposição não é bíblico. Se você pensa dessa maneira, você está errado. Mas não adianta eu chegar para você e falar, é ou não é. Nós vamos falar um pouco sobre as Escrituras, de onde veio isso. É um conceito geral, tanto no Antigo Testamento, como no mundo em que o apóstolo Pedro falava. Mas que submissão é essa? Nós temos que entender o que é a submissão feminina. Será que é inferioridade? A mulher é frágil? É um texto que fala que nós vamos tratar sobre isso. O que é essa fragilidade? Mas, por enquanto, que submissão é essa? A mulher é inferior? Abre Gênesis capítulo 1. Aonde nasce todas essas ideias? Vamos definir o que é. Só deixa aberto em Gênesis aí. Nós vamos ler algum versículo, mas você deixa aí. Não vamos ler. Mas se você ler Gênesis 1 e Gênesis 2, que é a criação de todas as coisas, você não vai encontrar a condição da mulher como inferior ao homem. Mais fraca, ela não pode, ela não tem capacidade mental, ela não sabe raciocinar, ela não sabe cuidar de números, não sabe cuidar de dinheiro, ela só sabe parir crianças e cuidar da casa. E isso é um raciocínio que é humano, não é bíblico. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então ele está falando que foram criados dois seres, homem e mulher. E apesar, Gênesis 1, 27, apesar de colocar o homem e mulher, é simplesmente uma condição de colocação, porque ele coloca uma vogal E, que é uma coisa mais a outra, não é uma coisa ou outra, não há diferença. Ele criou tanto o homem à imagem e semelhança dele, como a mulher à imagem e semelhança dele. Gênesis 1, 27, homem e mulher são criados. Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse. Falou para quem? Só para o homem? Não, lhes. Quem que existia naquela época? Adão e Eva. A Santíssima Trindade, seja através do Espírito Santo, seja através de Deus, quem quer que seja, falou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A quem? A mulher? A terra e toda a criação. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Em nenhum lugar está falando que a mulher ela tem que ser dominada pelo homem. Ela não tem que ser dominada. Nós temos que entender que o ser humano ele domina a natureza. E nem homem com homem. Eu, como um funcionário, eu não tenho domínio sobre ele. Eu tenho autoridade sobre ele. Se você cutucar ela de novo, eu vou fazer você sentar aqui na frente, tá? Bem aqui do lado da Rosângela, né? Tenha paciência com ela como eu tenho com você. Voltando. Em Gênesis 2, de 18 a 25, não vou ler.
Uma posição inferior da mulher só poderia ser sugerida do texto a partir do argumento de que ela foi criada depois do homem e a partir dele. Mas nisso não há nada de inferioridade. Pelo contrário, o relato coloca os dois em uma posição de igualdade. A mulher ela é criada depois porque a missão principal é do homem e a mulher ela é auxiliadora dele. Se Deus levanta a mulher como auxiliadora, quer dizer que o homem não consegue fazer a sua missão sozinho. Então ela vem completando a missão. O homem não consegue fazer sozinho. E se fizer, faz meia boca, faz mais ou menos. Da mesma maneira que a mulher não consegue fazer a obra sozinha. Ela precisa de um respaldo. Não há em nenhum lugar dizendo essa condição de que a mulher ela é inferior. O termo submissão, ele é muito discutido, mas não segundo os parâmetros bíblicos, pois em nenhum lugar se afirma a inferioridade do lugar da mulher em relação ao homem, apenas uma submissão funcional. O que é uma submissão funcional? Eu sou pastor desta igreja, a minha função é o quê? Coordenar, aconselhar, exortar, chamar atenção, pregar. A minha função é essa. Eu sou mais espiritual que você? Não. Eu tenho um lugar separado lá no céu mais alto que você? Não. A minha cadeira lá no céu vai ser mais dourada? Não. É a mesma coisa. Quando Deus olha para o pastor Paulo e olha para a Lurdinha que está comandando o louvor, é a mesma coisa. Nós temos que quebrar essa condição de que achar que porque nós estamos à frente nós somos melhores. Não! Isso é coisa do homem. Quando você entra numa grande igreja, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, você fala, o pastor deve ser muito ungido, ele deve ser muito capaz. É nada. É nada. A submissão da mulher é uma submissão funcional. Eu tenho uma função, a Lurdinha tem outra função, Sebastião tem outra função, cada um tem uma função. Dentro da Santíssima Trindade também, nós temos a figura de Deus Pai como aquele que comanda e ordena. Nós temos a figura de Jesus Cristo como Filho que se submete. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, mas Ele continua sendo Deus. O Espírito Santo, Ele não é honrado, ninguém ora ao Espírito Santo. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, mas o Espírito Santo tem a função dele, que é nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e muitas outras funções. Falei bastante sobre isso na Dominical. Se você não assistiu, assista. Não devemos confundir a maneira como viviam os patriarcas e o povo de Israel com ordenanças divinas. Eles agiam errado. Porque se a gente achar que como eles viviam era o certo, a gente tinha que ter poligamia. Um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens. Nós teríamos que defender o aborto, teríamos que defender queimar os filhos nos muros, nós teríamos que defender o divórcio, e nada disso é aprovado por Deus. Não é porque a sociedade pratica que está certo. Quando em 1 Pedro se conclama os cristãos a uma posição de se colocar abaixo no sentido da submissão, isso é feito como uma decisão e um posicionamento voluntário dos cristãos a partir do exemplo de Cristo. Quando eu falo algo para você, não é para você me obedecer porque eu estou falando. Você tem que ser convencido pelo Espírito. Porque se você não for convencido pelo Espírito, Deus não recebe. Quando eu falo de dízimos e ofertas, se você não entender, não adianta você trazer o recurso para cá. Você não vai ser abençoado. Porque o teu coração está em outra coisa, você não entende. Nós não congregamos, nossa igreja não prega isso, que você tem que ser obediente e cego, você tem que entender. É isso que eu quero que você faça, que você entenda, para você poder pôr em prática. Em um mundo onde todos querem estar por cima, como Jesus indicou muitas vezes, a verdadeira mudança só se consegue quebrando esse padrão. E sendo assim, a atitude de submissão a Cristo e dos cristãos, que vai revelar uma atitude de maturidade. Quando você se submete, você está mostrando que você cresceu. Quando você entende e você se coloca debaixo daquela autoridade, você está se mostrando maduro.
E eu tenho acompanhado, em especial, o Alice e Ingrid, tenho acompanhado o Felipe e Rayana, e tenho visto a evolução deles como casal. Eles têm entendido. Tem muitas lutas no meio do caminho, sim. Mas com o entendimento você vai crescendo. Ainda há muito para trabalhar, mas o caminho está sendo trilhado. O que nós temos que fazer é iniciar este caminho. O convencimento do nosso coração. Fiquei feliz hoje. Hoje uma pessoa me ligou: pastor, me passa o Pix, eu quero dar o dízimo. Jovem novo. É uma coisa que é legal você ver a semente germinando. Não é algo comum, é algo incomum. E é um privilégio para mim. Deus, Ele me alegra. Me alegra, eu já falei, quando o Alice chega e pega o carro do outro para vir para a igreja, quando eu vejo o André estacionando o ônibus, quando eu vejo o Gabriel entregando o dízimo, cara, me alegra, porque eu vejo que o que eu estou falando, as pessoas estão ouvindo, estão entendendo e estão colocando em prática. É o maior fruto que um pastor pode ter. É o maior fruto. Me perdi, peraí. Me empolguei. Em um mundo onde todos querem estar por cima, como Jesus indicou muitas vezes, é difícil você encontrar pessoas que se submetem conscientemente. É nessa perspectiva que devemos meditar nos textos como este de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Vai lá para o fim. 1 Pedro 2,13 diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, quer seja o submerano. Ele já vem falando da submissão. Ele não está falando só da mulher. E parece que quando se fala de submissão, parece que acende um holofote assim: mulheres, mulheres, mulheres. Não, somos todos nós. Efésios capítulo 5, 17 a 21 diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aleluia. Sujeição. A Bíblia fala da submissão não só da mulher, mas de todos os seres humanos. Nós que colocamos sobre a mulher esse fardo, nós homens, a sociedade ela é patriarcal, a Bíblia ela é patriarcal, mas ela não é machista. As pessoas elas pervertem os ensinos de Cristo para fazer com que a mulher esteja com um jugo sobre os ombros que nem os homens querem carregar. Quando nós vemos as bem-aventuranças, eles começam falando: bem-aventurados humildes. Humildade é você olhar para o outro como primaz, como primeiro, antes de você. A Bíblia ela fala no Antigo Testamento e no Novo Testamento exatamente esse conceito da submissão, da sujeição. Funcionalmente, de novo essa palavra, funcionalmente, porém as mulheres submeterão seus próprios maridos para que a vida do lar possa ser conduzida de uma forma organizada. Quem definiu isso? Deus. Não é o pastor machista, é Deus. Quem cuida das finanças da casa é o homem, não é a mulher. É porque a mulher é incapaz? Não, porque a função é do homem. A função de manter a casa é da mulher? Não, é do homem. É ele que tem que se virar. Ele tem essa responsabilidade. E o que acontece? Eu passo a responsabilidade e a mulher que se vire. Algumas mulheres que eu aconselho, tem uma mulher que eu aconselho que ela fala para mim assim: pastor, eu estou sentindo o peso no meu ombro, porque o meu marido diz que não tem muita afinidade e capacidade de mexer, e eu peguei para fazer, mas isso me é pesado, eu vejo que está faltando. Não é assim que funciona.
Em vez de ver isso como um fator de fraqueza, o trecho vê nisso uma atitude exatamente de força das mulheres. A perspectiva cristã é: a aparente fraqueza é a verdadeira força. A mulher, quando ela conscientemente, porque o Espírito Santo a convenceu, não foi o pastor, está no máximo, não foi o pastor, não foi a sociedade, não foi o pastor, não foi a sociedade, mas foi o Espírito Santo, convenceu ela se mostra de fraca, mas ela é forte. E aquele que acha que é forte, ele na verdade ele é fraco. Parece que muitas mulheres cristãs eram casadas com homens descrentes, aqui caracterizados como aqueles que não obedecem à palavra, não aceitam a palavra do Evangelho e não vivem por ela. É difícil. Certamente uma relação assim pode ser muito delicada. No mundo da época, o costume era que as mulheres seguissem a religião dos maridos, e nesse sentido já há uma ruptura aqui, porque as mulheres judias, elas começaram a se converter, as mulheres gregas começaram a se converter, e os maridos, eles não acreditavam. A exortação às mulheres é que sejam submissas. Não é, de novo, não é submissa um tapa na orelha, agressão física, agressão verbal, agressão psicológica e muitos outros tipos de agressão, de opressão. Silêncio é uma das armas masculinas que matam a mulher. Isso é uma violência. Nós sabemos que faz isso, faz esse efeito, e nós agimos. Quando você age assim, as suas orações não são ouvidas. Pastor, tenho lutado, tenho buscado e não resolve. Você está cuidando da sua esposa? Está sendo amado? Amável? Está sendo carinhoso? Ou está sendo grosso? Shrek. Você não vai ser ouvido. Você pode fazer a campanha que você quiser, pode subir a escadaria da penha de joelhos, você pode fazer o que você quiser. Deus fala, as suas orações não serão ouvidas. É como se Deus colocasse o homem de castigo. Vai gemer até entender. Essa era uma relação muito delicada, porque as pessoas, elas tinham fés diferentes. O autor parece supor que os maridos aqui mencionados já tenham ouvido a mensagem do Evangelho, de uma forma ou de outra, mas que não aceitaram até agora. Decisivo é então o procedimento das esposas. Isso vale para os maridos. Existem homens crentes com mulheres não crentes? É mais difícil? É, porque a mulher é mais sensível, ela percebe mais fácil. Eu já contei essa história algumas vezes. Fazendo teologia, começou a se falar sobre eleição, sobre ser contrário ao pastorado feminino e tudo mais. E um dia eu cheguei para minha esposa, depois de uma aula de teologia, revoltado, porque nós somos ungidos pastores, os dois lá em São Paulo. E eu falei para ela, ela olhou para mim e falou assim: eu sabia. E eu falei: como você sabia? Eu estou indignado com isso, você aceita? Pois é, as mulheres, elas facilmente elas recebem isso. Mas existem casos em que o homem, ele é o crente da casa. Então isso vale para ele também. O autor parece supor que os maridos aqui mencionados já tenham ouvido a mensagem do Evangelho de uma forma ou de outra, mas não a aceitaram. Então o procedimento das esposas é, sem palavra alguma, a palavra de Cristo brilhe através das suas vidas, como demonstram no dia a dia. Como que a mulher vai convencer o homem a aceitar o Evangelho? Vivendo o Evangelho. Como que o homem vai convencer a esposa a pregar, a aceitar Cristo? Ele sendo cristão. É pregando? Nem sempre. Às vezes o jeito de agir vai mudar mais. E ele fala, sem palavras, você não precisa falar nada, só haja conforme as Escrituras estão falando, não como a sociedade diz, não como as suas amigas dizem, não como o pastor diz, mas como a palavra de Deus diz. Quando você age conforme as Escrituras, Deus trabalha. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa.
Quando Ele falou que vai fazer uma coisa, Ele faz essa coisa. Conduta ou comportamento é muito importante na concepção de 1 Pedro e engloba toda a maneira de viver de uma pessoa. Tem uma história que eu vou te contar agora. Não é regra. Não é regra. Essa mulher, ela foi convencida pelo Espírito Santo a agir do que eu estou falando. Não é regra. Essa mulher casou dentro de uma igreja cristã. Isso é real, tá? Não é historinha não. Casou numa igreja cristã. E o seu marido, por um tempo, ficou com ela e depois começou a voltar para as farras. Saía quinta-feira e voltava só no sábado. E aquela mulher fiel ali. Quando ele chegava 3, 4 horas da manhã da balada, ela estava sentada na mesa, olhava para ele e falava assim: meu amor, eu posso esquentar comida para você? E ela fez isso uma vez, e ela fez 10 vezes, e ela fez um mês, e ela fez vários meses. Um dia aquele homem ficou tão constrangido que ele se arrependeu do que ele estava fazendo e ele mudou o comportamento dele. É a regra, pastor Paulo? Não é. Existe. Tem como você forçar uma pessoa a fazer ou não fazer isso? Mas o Espírito Santo mostrou que era aquela situação. O nosso agir, ele tem muito mais força do que as nossas palavras. Sem palavra quer dizer, sem que as esposas tentem converter os maridos com palavras que eles já ouviram ou que vão poder ouvir em outro lugar. O alvo é que os maridos descrentes sejam ganhos para o Evangelho. O termo sejam ganhos carrega o sentido da pregação missionária. Abra aí 1 Coríntios 9, 19 a 22. Vou te mostrar uma coisa muito interessante, talvez você não tenha visto ainda. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 19 a 22. Apóstolo Paulo está falando com a igreja dos Coríntios. 1 Coríntios, eu quero que você ache, tá? É importante que você acompanhe. 9, verso 19 em diante. Nós estamos falando sobre essa condição de você ganhar alguém para o Evangelho. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 e 22. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Ele está falando que ele pregou? Ele se fez o quê? Escravo. Ele se submeteu. Procedi para com os judeus como judeu a fim de ganhar judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, aos bandidos, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos. Ele era fraco? Não, ele se fez de fraco. Para quê? Para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns ou ganhar alguns. Não está falando de pregação, está falando em estilo de vida. As pessoas olhavam para Paulo e eles eram atraídos por Paulo. Que a palavra de Deus não fala, mas os historiadores dizem que ele era baixinho, careca, tinha uma voz meio ruim, assim, estridente, era meio chato. E ele ganhava as pessoas, como Jesus Cristo. Você consegue imaginar Jesus Cristo pregando para uma multidão sem caixa acústica, sem microfone, sem nada, no barulho do mar, e ele subindo num barquinho, e aquelas pessoas tudo querendo ouvir ele? Por que isso? Porque ele atraía as pessoas. Não é o falar, é o agir. Claro que para agir você tem que estudar, senão você não tem regra. Quando você começa a dirigir, você passa por uma escola para você aprender como dirigir.
Quando você está no cristianismo, você aprende como falar e como agir, conforme Deus quer que você faça, para que você possa ganhar as pessoas. As mulheres são, assim, casos específicos da aplicação da orientação gerada dada em 1 Pedro, onde o manter exemplar o seu procedimento em meio aos descrentes vai fazer com que eles passem a ser cristãos. Lá é dito que os não cristãos, os não crentes, estão observando as obras que os cristãos praticam, e é por aí que podem ser atraídos. Já falei também, uns 20 anos atrás, me foge o ano certo, tsunami lá na Indonésia, cristãos mortos de maneira violenta, perseguição tremenda lá. Vem o tsunami e mata milhares, centenas de milhares de pessoas. Os cristãos que eram perseguidos mandam fazer uma camiseta: somos cristãos e amamos vocês. A atitude deles fala muito mais do que todas as pregações. Assim também aqui os maridos observam o procedimento das esposas. Assim também as esposas observam o procedimento dos maridos. Você quer que ela mude? Mude você. Se mantenha firme. Eu gosto muito daquela passagem de Efésios que diz: se veste de toda a armadura, faz a sua parte, o resto é com Deus. O que caracteriza o comportamento das mulheres aqui é, primeiro, temor. Temor a quem? Nós já vimos em 1 Pedro 1,17, 1 Pedro 2,17, 1 Pedro 2,18, que o nosso temor não é aos homens, mas é a Deus. Por que eu vou agir certo? Porque eu temo a Deus. Não é o homem, é a Deus. Segundo lugar, o comportamento da mulher, além de tudo, ele tem que ser honesto, que significa puro e limpo, falando sobre fidelidade, falando sobre decência e transparente nas suas ações. A mulher, ela tem que ser um espelho de Jesus Cristo dentro do lar, para que o homem se constrange. O homem, ele tem que ser um espelho de Jesus Cristo, para que a mulher, ela se constrange. Essa é a verdadeira força do Evangelho, o poder que ele tem de transformar vidas. E essas vidas transformadas, mesmo caladas, elas são muito eficazes no seu testemunho. Nós temos falado demais e temos feito pouco. Falava hoje pela manhã, vou colocar no grupo da igreja as regras. Uma delas: reconheça que você está errado, reconheça o seu pecado, e lembre-se que eu nunca vou aconselhar você falando da sua esposa, nunca vou aconselhar você falando do seu pai. Se eu estou com você, eu vou falar com você. Quando você marcar um aconselhamento ou um discipulado, eu vou ouvir você falar, mas o tratamento é com você. Você tem que entender que a sua responsabilidade é com você, e em você fazendo a sua parte, Deus faz a parte dele. Mulheres, sede submissas como ao Senhor. E aí, quando você fala dessa forma, é como se você diluísse uma coisa amarga num grande pote de água. Não fica tão amargo assim, porque nós estamos falando de uma submissão geral dos cristãos, e não apenas as mulheres que têm que se submeter. Homens têm que se submeter, cristãos têm que se submeter, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome, agradecemos pelo Teu amor e cuidado, Pai. Agradecemos por esse início, Pai, de exposição do capítulo 3, Pai, nesse tema tão sensível, tão distorcido, Pai querido, que é da submissão feminina. Nós aprendemos, Pai querido, e nós vemos nas Escrituras que as mulheres, elas não são inferiores aos homens, que elas não são incapazes, mas elas são frágeis no sentido de que Deus colocou os homens para cuidar delas. Que nós possamos, Pai, aprender com esse mistério santo do amor entre Cristo e a igreja, entre os homens e as suas esposas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, amado e querido Deus. Querido e querida, agradeço a Deus pela tua presença, pelo teu esforço de vir até a casa do Senhor.
mais uma semana. Eu espero que Deus ele possa estar cuidando de você. Deus possa estar cuidando de você. Eu posso ligar para você, eu posso trazer conforto a você através de palavras, posso atender você, mas a ação é de Deus. Eu não tenho condição nem de cuidar de mim mesmo. Realmente até hoje eu não entendo porque que Deus ele me colocou nessa condição. Tá? Mas eu tento da melhor maneira possível assim fazer. Senhor Deus, agradecemos a Ti por mais esse dia, pelo privilégio que o Senhor nos dá para estar na Tua casa. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa semana que se inicia. Que nós possamos ser guardados, protegidos pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes de encerrarmos, antes de dar a bênção sacerdotal, eu falei nessa semana, eu fui abençoado e eu fiz uma tradução de um livro, saiu a tradução do livro e sobrou 2 livros. E eu só trouxe aqui, porque se alguém quiser, eu vi que alguém falou, quero. Eu conheço, eu gostaria de dar, mas eu não posso, porque eu tenho que prestar contas à pessoa. Tá? E o preço do livro não é barato, é caro, R$78. Mas se você quiser, entendeu? Tá aí, eu falei que ia trazer. Se você não quiser, não se constrange, não tem obrigação de nada. Não é o meu objetivo fazer isso, depois eu devolvo para ele. Mas eu trouxe porque eu falei que ia trazer. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe.